nem sempre a gente considera com tal importância. Por exemplo, esses momentos que a gente passa aqui, para muitos são momentos desperdiçados, ou mesmo sem muita importância e significância na vida. Mas somente aqueles que desfrutam da graça de Deus podem entender de maneira plena o que é estar na presença de Deus. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, cantando, orando, agradecendo e também suplicando a Deus a graça para continuar. E agora, em especial, nós vamos participar do Pão da Vida, e é o principal objetivo do qual nós estamos aqui. Poder ouvir diretamente da voz de Deus a sua vontade para a nossa vida. O estudo que a gente vai compartilhar nesta manhã fala sobre o nosso preparo para nos encontrar com Deus. A gente sabe que Deus, Ele nos aceita da forma como nós estamos para buscar dele o perdão e a misericórdia que nós precisamos. Mas também nós sabemos que para estar no momento de adoração, quando nós separamos um momento exclusivo como igreja para nos reunir, para adorar o Senhor, nós sabemos que nós precisamos de certos conselhos, para que nós precisamos ter um preparo adequado para estar na presença de Deus. Deus sempre exigiu de seus servos uma condição que fosse possível ele se sentir prazeroso ao estar no meio de sua igreja. A gente vai estudar nesta manhã um pouco sobre esse preparo. Como nós devemos estar na presença de Deus, em especial nos cultos congregacionais, né? A gente vai tentar aqui falar um pouco sobre esse momento, por exemplo, que nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar, e também tentar aplicar ao acampamento. É uma festa importante da igreja que nós estamos aí já bem próximo, vai ser no próximo final de semana. E a gente ora muito e pede muito para que esses momentos sejam uma bênção, em especial o acampamento. E na realidade o objetivo principal é de que sejamos beneficiados espiritualmente. Se o nosso principal objetivo não for esse, a gente pode falhar como indivíduo e como igreja. Todos os preparos, quer seja na mensagem, quer seja nos preparos relacionados aos cuidados da igreja no geral, são voltados para que Deus seja glorificado e para que nós, como cristãos, sejamos abençoados. Em especial no sentido espiritual. E por isso é necessário um preparo. É necessário um preparo para que seja recebido os irmãos no local do acampamento, do qual há muito tempo a gente já está trabalhando em prol disso, fazendo o que a gente pode fazer. Mas o preparo mais importante está no coração. Nós sabemos que nós precisamos muito do Espírito Santo. Está escrito que nós devemos clamar por Ele. Mas nós também sabemos que Ele, para ser derramado no meio do seu povo, é necessário algumas mudanças, algum preparo. É nesse sentido que a gente vai tentar abordar alguns textos aqui, para que a gente compreenda qual é o preparo ideal, ou pelo menos alguns conselhos para esse preparo. Repetindo, nós estamos aí perto do acampamento e precisamos que o Espírito Santo nos conduza. Aqui neste local, hoje e agora, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Só que o preparo para receber essa presença está muito além do momento em si aqui. A gente almeja muito estar junto com os irmãos e adorar e receber o Espírito Santo.
mas nem sempre a gente tem a mesma preocupação com o preparo antecipado para que o Espírito seja derramado neste local. A gente vai ler o primeiro texto que está em Testemunho para Ministros, página 508. É um texto bem conhecido, mas muito importante. Ele diz o seguinte: as convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serútil. Este é o momento ideal. Deus quer derramar o seu Espírito em ocasiões como esta, em que o povo de Deus está reunido. Só que o interesse, ele tem que ser em especial trabalhar em prol da salvação das pessoas. Aqui nós estamos realizando um trabalho em prol da salvação das pessoas. Todos os que estão aqui necessitam de salvação, como também os acampamentos e todas as assembleias e ocasiões em que a igreja se reúne para adorar a Deus e para levar o Evangelho. São esses momentos que o Senhor deseja derramar o seu Espírito. Ele não deseja e nem vai derramar o seu Espírito de maneira individual. Um irmão recebe aqui, outro lá. O povo de Deus precisa estar unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é levar o Evangelho a todo mundo. Quando o povo de Deus se unir com esse propósito, com o desejo sincero no coração de estar junto e de seguir a vontade de Deus, nessas ocasiões Deus vai derramar o seu Espírito para que seja uma bênção para a igreja e para as pessoas que precisam receber o Evangelho. Mas enfim, são oportunidades que devem atrair a nossa atenção, a nossa preocupação. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em ir para um acampamento, por exemplo, de estar lá presente, mas às vezes não tem o cuidado de se preparar para essa ocasião. A gente quer ir tanto para a igreja no sábado de manhã, nas quartas, no domingo, mas nem sempre a gente tem aquela preocupação de estar preparado para receber as bênçãos da ocasião. E às vezes a gente deixa de receber por isso. Às vezes o irmão do lado recebe e eu não recebo porque eu não fui preparado para receber aquela bênção. Não é somente participar, não é somente estar no local. É ter uma condição favorável para receber essas bênçãos. Sempre quando Deus ele desejava se apresentar diante do povo de Israel, ele exigia uma santificação. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o Senhor diz para a gente se esforçar para estar em paz com todos e se santificar. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a presença do Espírito Santo é a presença do Senhor conosco. Se a gente não fazer o preparo adequado, a gente não consegue ver o Espírito. É tanta verdade isso que está escrito que quando o Espírito Santo for derramado, como chuva serôdia na igreja, vai ter pessoas, irmãos, que vão estar junto com os que irão receber a chuva e não vão perceber. Não vão entender e o pior, ainda vão atribuir como se fosse algo satânico. Por quê? Porque não fez o preparo adequado. Não consegue ver. Sem santificação ninguém vê o Senhor. Você não consegue ver a beleza da palavra de Deus. Você não consegue ver a atuação do Espírito Santo. Somente os que estiverem bem preparados é que conseguirão perceber quando o Espírito Santo vai agir. Então é necessário um preparo, é necessário um cuidado, um zelo, é necessário um compromisso sério com a verdade. Mesmo antes de estar nessas ocasiões. Para que a gente possa receber a bênção que o Senhor deseja derramar. Êxodo capítulo 19, versículo 10. A gente vai ler o 10 e vai ler o 11. Êxodo capítulo 19, versículo 10.
Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. Aqui é naquela ocasião em que Deus ia se manifestar lá no Monte Sinai para o povo de Israel. Bem sabia Deus que o povo não estava preparado para receber a presença dele no seu meio. E bem sabe Deus também hoje que nós não estamos preparados. Mas Ele deseja que nós sejamos. É por isso que Ele nos auxilia. É por isso que Ele tem, durante todo o tempo de nossa vida, atraído a atenção das pessoas a um compromisso sério com a verdade. Diante de todos os estudos que nós temos presenciado nos cultos de sábado, quarta, domingo, são oportunidades que Deus tem levantado para preparar o povo, para santificar o povo, para ver a presença do Senhor no seu meio. Percebe que a santificação do povo, na verdade, é feita com a palavra. Sim. No 17 santifica, na verdade, é a sua palavra. Então, quando o Senhor mandou que Moisés santificasse o povo, na verdade, aqueles 2 dias ali eram para eles realmente se empenhar e se dedicar na palavra. Sim, né? Nós devemos fazer isso. Às vezes as pessoas não atentam à necessidade de você compartilhar ou partilhar da palavra de Deus. Às vezes vem para o culto, não presta atenção nas mensagens, dorme na hora do culto, não aproveita o tempo oportuno que Deus tem derramado entre o seu povo. Ah, disse o Senhor, se vocês conhecessem o tempo da sua visitação. A gente só vai perceber o quão esses momentos como este agora é importante quando a gente estiver despreparado ou preparados quando o Senhor se manifestar. Nós precisamos estar o quê? Com as vestes limpas, lavar as vestes. Essas vestes representam, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 8, representa os atos justos, a justiça de Cristo. Deus precisa nos limpar para poder se manifestar em nosso meio. E a gente pouco importa o que faz durante a semana, mas vai lá para receber as bênçãos do sábado. Ou pouco importa o que faz durante um ano, mas quer estar lá para receber a bênção do acampamento. E Deus quer realmente derramar uma bênção. Mas é preciso que primeiro, como o irmão falou, que a palavra nos limpe, que a palavra nos santifique. Isso deve atrair uma preocupação com muita antecedência dessas ocasiões, das reuniões da igreja local e também dos acampamentos. É preciso atentar à palavra, o que ela exige de nós, para que nós possamos nos adaptar a essa verdade, na graça de Jesus, para nessas ocasiões a gente poder receber de maneira especial a presença do Senhor como filho. O principal é o fogo de vida, né? Deus lembrar, por exemplo. Se você estiver contaminado com o pecado, a purificação quando vir, o homem também vai junto, entende? É uma das bênçãos principais. Muitas vezes pensar que bênção é bem materiais, a gente nasce, mas a principal é o fogo de vida. Por isso é que quando Moisés falou assim, para preparar o povo, porque senão ele ia ser consumido se ele não tivesse preparado. E esse versículo 11: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo, sobre o Monte Sinai. É um conselho especial para que a gente sinta a necessidade de preparo antes de estar nessas ocasiões. Para que a gente não venha aqui e de repente, ao invés de receber a bênção, a gente não seja até, mesmo no sentido mais injuriado que seja, uma maldição para a congregação. Está escrito que pela falta de zelo, especialmente no apetite, na intemperança, a gente poderia numa reunião da igreja dizer um sim e você diz um não.
você poderia planejar, pensar em planos para o desenvolvimento da obra, de repente você coloca empecilho porque não teve uma mente, um coração santificado para estar naquela ocasião, para tomar as decisões certas. Às vezes a nossa falta de santificação faz com que a gente cause problema na causa de Deus, na igreja, se levante, se opõe à verdade. Quantas vezes não tem alguns dentre o povo de Deus se levantado contra a própria palavra de Deus quando ela é dita? Mas porque não é a palavra de Deus, não é a verdade que está sendo manifestada. E às vezes a gente se levanta contra o texto, por quê? Porque não teve discernimento espiritual para entender. Ou pelo menos para aceitar. Que nem sempre a gente entende, claro. Né? Mas a gente tem que ter uma espiritualidade suficiente para aceitar a verdade como ela é. E se não entendeu, Deus vai dar um entendimento para aqueles que querem. Sincero coração. Então é necessário estar prontos, irmãos. Se nós não estivermos prontos, ao invés de ser uma bênção neste local, no acampamento, nós podemos ser um empecilho. Podemos ser algo que atrapalhe a minha vida e a dos outros. Porque assim, quando você não está bem preparado para uma ocasião dessa, se você não abençoar, você pode impedir que outras pessoas sejam também abençoadas. Por exemplo, a falta de reverência. A falta de reverência faz com que você seja prejudicado e os que estão com vocês também. Prejudica, né, a atenção que deve ser dirigida exclusivamente à palavra de Deus e acaba sendo um mal para toda a congregação. Por exemplo, nessas ocasiões, quando tinha algum pecado, algum pecador rebelde no meio da congregação, enquanto ele não era excluído do meio do povo, o povo sofria a maldição de um indivíduo só. O perigo que é você estar em uma condição afastada do Senhor prejudica tanto você como os seus irmãos. Então o Senhor quer descer diante do seu povo, assim como queria e desceu diante do povo de Israel. Mas ele pede o preparo. Prepara-se hoje para que amanhã o Senhor possa ser manifestado entre vocês, entre nós. Testemunhos Seletos, volume 2, página 381, diz o seguinte: o êxito da reunião depende da presença e do poder do Espírito Santo. Irmão, a gente pode levantar as melhores pessoas no melhor lugar, com os melhores métodos possíveis que possa se arranjar para fazer uma programação evangélica. Mas se o poder do Espírito Santo, a presença dele não estiver no meio, de nada vale. Agora podemos ser o povo mais humilde da terra, como eram os discípulos, que não tinha recurso, a não ser as providências que Deus trazia, né, para levar a obra. Mas o povo pode ser o mais simples possível. Com a presença e poder do Espírito Santo, pode-se fazer uma mudança muito grande na vida das pessoas. Levar o Evangelho de maneira tão especial que alcança os corações que, por outros meios, sem o Espírito, nunca poderia ser alcançado. Então, ao invés de nos preocupar mais com a superficialidade de estar presente nessas reuniões, a aparência, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, você deve se preocupar com a condição que você individualmente está para receber o poder e a presença do Espírito Santo. Porque sem ele, nós não vamos receber nenhuma bênção. E somente com a presença do Espírito Santo foi possível o Evangelho alcançar todo mundo nos tempos dos discípulos. Da mesma maneira, somente com o poder e a presença do Espírito Santo, todo que ama a verdade deve orar pelo derramamento desse Espírito. Porque é só por esse derramamento que nós vamos chegar à perfeição e à santificação e à conclusão do Evangelho. É preciso orar.
E antes de orar, é preciso estar com o vaso aberto para receber esse poder. Isso tem que ser antes do terceiro dia. Sim, antes do terceiro dia. Não adianta ser no dia de receber as bênçãos, né? Vou lembrar aqui dos irmãos, talvez os irmãos não sei se não vai falar mais na frente, mas 1000 anos para Deus se refere a um dia, e está com 2 dias. Jesus Cristo morreu, e é o dia de preparo. O Espírito Santo deve ser derramado antes do terceiro, porque no terceiro ele vem. Está com 2000 anos. A partir do momento que ele está para o terceiro 1000 anos, é o terceiro dia de volta. Então a palavra de Deus deve estar capacitando cada um de nós para estar pronto, preparado. A palavra de Deus é Espírito. Então primeiro se recebe a chuva temporã, depois a serôdia. E todos os dias nós devemos estar recebendo essa temporã. Todos os dias. Porque quando vier a serôdia, é em grande medida. Essa temporã, os discípulos receberam lá. Nós vamos receber a serôdia agora nos últimos momentos. Só que nós continuamos recebendo essa temporã no dia a dia. Essa nos dá o crescimento. A outra chuva que é maior, ela é exatamente para nós darmos o grão, o fruto. Certo? E as palavras de Cristo, elas são Espírito. À medida que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando do Espírito. Interessante, nós falando aqui um dia atrás, 2 dias atrás, apresentamos um texto aí dizendo que o Espírito Santo é o caráter de Deus. O Espírito Santo, sendo o caráter de Deus, é a glória de Deus. E nós vamos ter que estar revestidos. E esse revestimento da glória de Deus é o revestimento do caráter de Deus, como era no princípio, quando Adão foi feito. Então, quando nós vencemos o pecado, aí nós vamos estar agora prontos para a transformação, na verdade. O apóstolo Paulo diz, nem todos morreremos, mas transformados seremos. E estaremos prontos para a transformação, na verdade. Receber de Deus a imortalidade. Mas antes disso, tem que realmente passar por um processo, e nas campanhas, nessas grandes reuniões, nas igrejas, é exatamente o momento que Deus separa para que o povo de Deus receba essa chuva. E sem essa chuva, nós não vamos estar realmente capacitados para ir para o céu. A chuva tem 2 propósitos nesse ponto. Primeiro, nos capacitar para transmitir a mensagem com poder, e outra para nos manter firmes, né? Sem um intercessor na presença de Deus, e a gente manter-se até o fim. Então esse é o objetivo. Mas o revestimento é lá nas nossas vestes, a limpeza da intercessão. Não adianta a gente deixar para orar e pedir a presença do Espírito Santo só quando a gente estiver na igreja ou estiver no acampamento. A gente quer manter assim uma condição mais espiritual nos acampamentos e nas igrejas do que manter em casa. E isso faz com que a gente esteja despreparado. Porque quando você voltar daquela ocasião, você vai seguir a sua vida normalmente. Então, primeiro deve se preparar antes, como o irmão mencionou. Prepare-se, porque ao terceiro dia Deus se manifestará. E falando na questão da chuva que o irmão mencionou, é importante porque a chuva temporã, alguns acreditam assim, que a chuva serôdia é para fazer com que nasçam os frutos. Envolve aquela questão da perfeição. Né? Na verdade, a chuva temporã, aquela que é derramada antes, é para que a planta germine e produza os frutos. A serôdia é para amadurecer o fruto.
para a colheita, né, que o irmão mencionou. Então a gente tem que pensar nessa linha de raciocínio. Que a chuva serôdia não vai fazer com que o seu fruto nasça, porque senão a gente acreditaria na perfeição só quando a chuva serôdia fosse derramada. A chuva serôdia ela vai amadurecer o grão e preparar para a colheita, que é a transformação que o irmão mencionou. A chuva temporal é engraçado porque é o seguinte, a gente se prepara, né? E prepara dia a dia, como não falou. Meu povo cresce por falta de conhecimento, né? Ou seja, faz parte do ser humano, do cristão, buscar esse aperfeiçoamento do Senhor. Mas a temporada, se ela cai demais, levando para produção, por exemplo, de alimentos, se cair demais água, o fruto apodrece, né? Ou seja, tem que ter a medida certinho. Se você passar demais, ou seja, um extremista demais, é a mesma coisa, né? Você não fica, se tiver demais e passar do limite, ele também apodrece, porque deixou conhecimento. Tem que ter com ordem, com equilíbrio a palavra de Deus, né? O Espírito Santo, ele é um atributo dado exclusivamente por Deus. Ele, por Deus, destinado, ele nunca vai ser demasiado e nem a quem, né? Ele sempre vai ser dado na medida certa. Agora a gente, como o irmão falou, a gente deve ter o cuidado para não ir a gente além ou aquém daquilo que Deus deseja. E o quanto estiver em nosso alcance, cumpre-nos remover todo obstáculo à sua operação. O obstáculo à operação do Espírito Santo está relacionado com as nossas próprias atitudes. Porque, como a gente falou no início, às vezes o empecilho do Espírito Santo ser derramado em nosso meio é nosso. Deus está escrito que Ele está tão disposto a dar o seu Espírito ao seu povo, como o Pai está disposto a dar coisas boas aos seus filhos. Não é a indisposição do Senhor, ou a falta de vontade dEle, que tem nos retido há tanto tempo nessa terra e nessa condição, que é a Laodiceana, como nós vamos estudar no acampamento. É a falta de interesse, a falta de esforço de remover os obstáculos à operação do Espírito. Ou seja, a minha própria vida, a minha própria condição afastada do Senhor, faz com que o Espírito Santo encontre obstáculo para ser derramado no nosso meio. Essa palavra remover cumpre para mim e para você, cada um de nós, remover, tirar, porque está servindo de obstáculo para que o Espírito de Deus não seja derramado. E que obstáculos são esses que o Senhor não derrama o seu Espírito sobre nós? Porque Ellen White diz que o Espírito Santo é Cristo. Quando ele entra em nosso coração, ele entra, mas nós temos que primeiro tirar os obstáculos. Porque com os obstáculos ele não entra, ele fica do lado de fora. Agora, que obstáculo é esse? Eu lembro que está escrito dizendo que a justificação pela fé é lançar o erro do homem por terra. Esse é o grande obstáculo. Com o eu, ele não entra. Não há espaço no trono do coração para dois deuses. Então, é só um que deve habitar. O mandamento diz: não terás outros deuses. Dentro de quando nós estamos com o eu, com o egoísmo, é um grande obstáculo. Então, primeiro precisa ser removido o eu, jogar por terra, para que Cristo possa operar. Aí, portanto, é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Ellen White tinha um texto lá, ela diz assim: é Cristo que opera em vós. Então, essa operação do Espírito Santo, ela vai existir a partir do momento em que nós, agora que é um dever nosso, cumpre para nós fazer isso, vencer os obstáculos, removendo, para que Cristo possa habitar em nosso coração e as realizações fiquem por conta dele. Serviço Cristão, página 253. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo. Irmãos,
Eu vejo que nós, como povo, a gente falha muito nessa questão de estar empenhado a serviço de Cristo. A gente está mais disposto a se empenhar aos nossos serviços. E além de estar envolvido no serviço de Cristo, é de todo coração. Quando essa consagração completa, de todo coração, o serviço de Cristo acontecer no nosso meio, quando nós realmente nos compromissar com a verdade, Deus vai reconhecer esse ato derramando sem medir o seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Trabalhar juntamente com Deus em prol do seu serviço. É aquilo que o irmão falou. A gente sempre coloca a nossa necessidade acima da necessidade de Deus. O trabalho de Cristo, a obra do Evangelho, nunca teve tanta rejeição, tanta falta de interesse como teve nos nossos dias. Dificilmente você se empenha no trabalho do Senhor, mesmo que um pouco. A gente tem que ter mais interesse nas coisas que são mais importantes. Primeiro, santificar o trono do coração, permitindo que o Senhor faça essa obra, como o irmão falou, jogar o eu por terra, para que você seja agora empenhado no serviço de Cristo. Pois é somente quando isso acontecer é que Deus vai derramar o seu Espírito. E a igreja tem que estar em união. Aqui, enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Aqueles que têm a verdade e que assumiram esse compromisso com a verdade, eles têm que tomar essa atitude, tomar essa decisão de unânimes se comprometer com a verdade para que o Espírito Santo seja derramado. É claro que a maioria das pessoas, no geral, não vão fazer isso. Mas aqui é uma menção da maioria daqueles que se comprometeram com a verdade. Que nem todos os que foram chamados, eles são escolhidos. Muitos são chamados, mas por os escolhidos. Dos que foram chamados, esses precisam, a maior parte, estar envolvido com a consagração completa do coração no serviço de Cristo. Quando isso acontecer, o Senhor vai reconhecer esse ato derramando o seu poder. Aqui é que entra a maior necessidade da igreja, de união. União na verdade, união nos interesses, união no compromisso, união no empenho e união na santificação. Se não houver essa união, esse trabalho em conjunto da igreja de Deus, Deus nunca vai derramar o seu Espírito. Ele não vai derramar o Espírito somente no irmão Vasconcelos. Vamos supor, está todo mundo aqui assumiu um compromisso com a verdade. Aí ele derrama só no irmão Vasconcelos e deixa todo mundo de lado. Não, ele quer esclarecer um povo para receber todo mundo junto. Caso ninguém se prepare aqui, ele vai escolher um outro povo. Mas Deus trabalha dessa forma. Ele vai escolher um povo que realmente sabe de suas necessidades e reconhece isso, se entregando completamente ao serviço de Cristo. E agora ele vai reconhecer esse esforço, esse trabalho, esse empenho, essa consagração derramando o seu Espírito. Mas é preciso empenho, é preciso um compromisso da igreja. Por que às vezes a gente se preocupa com o erro e a falha dos irmãos? Né? Algum irmão está em falha, a gente procura aconselhar, orientar. Por quê? Porque a gente sabe que Deus quer preparar um povo, não um indivíduo exclusivamente. Ele quer preparar um povo para receber o dom do Espírito. Então é preciso que a igreja esteja unida para vencer o pecado. A união faz com que o pecado ele seja mais fácil de vencer. Eu lembrei ontem quando o Edilson ele publicou lá as suas necessidades, né? E eu lembrei de um texto, os irmãos bem conhecem o texto, que fala sobre o poder que existe em Deus para vencer Satanás. O cristão pode ser o mais fraco que seja. Quando ele é favorecido com o poder e a graça de Deus, ele é todo poderoso no poder de Cristo para vencer Satanás e todos os seus anjos. Quer dizer, é a união do cristão com Deus e de uns com os outros que torna a igreja poderosa. E que faz com que todas as brechas sejam tampadas e Satanás não encontre um lugar. Se caso nós
nós como um povo, fechar essas brechas, esses meios pelo qual Satanás pode usar, e a desunião é uma das virtudes que Satanás utiliza para fazer com que o povo de Deus se afaste de Deus e fique isento do Espírito. É preciso que o povo de Deus seja unido na verdade e unido no compromisso, unido na santificação. Mas só que nós só entramos no avô, irmão, deixa a brecha, não falou, né? Nós vamos para passar que nós estamos tentando fazer, mas isso é uma onda e teve lá no senhor lá que eu subiu além do normal com o irmão. E ele não aceitou realmente. E aí falou que o Espírito Santo tinha morrido. Ele disse: não, está falando que o Espírito Santo morreu, não, né? Você está na morte da cruz, né? Se o Espírito Santo não está esse Deus, ele não tinha morrido mesmo, não, né? Porque era o próprio Espírito de Deus que estava ali, né? E ele continuou, ele pisou do lado do outro, não queria aceitar. Aí o ego dele subiu lá e se meteu no Espírito. Eu falei para ele que a própria palavra está falando que diz que poucos homens, grandes homens são poucos que vão se salvar. E que não vão deixar de trabalhar, da porta de Deus entrar no coração deles, para ele derrubar o mundo por terra, né? Deus só pode entrar no coração da pessoa sem deixar, né? Sem subir e reconhecer realmente que Jesus é o nosso Deus. Não é o esforço nem a sabedoria do homem que vai fazer a obra que está designada ao povo de Deus. É o Espírito de Deus. Nada, irmão, sem o Espírito, sem o derramamento do Espírito acontece. Pode escolher os melhores homens da terra, os mais sábios, os mais influentes, com os melhores meios possíveis, sem o Espírito Santo, não acontece nada. Se caso acontecesse, o Evangelho já estaria pregado a todo mundo, porque tem muitos meios e, segundo a visão humana, é capaz de fazer essa obra. Nenhum de nós deve ir à reunião campal confiando nos pastores ou nos obreiros bíblicos para torná-la uma bênção para nós. Infelizmente, querendo ou não, a gente faz isso. A gente imagina que a bênção da congregação, a bênção do acampamento está nos irmãos que vão ministrar, especialmente o pregador. A irmã fulano de tal vai pregar, o acampamento vai ser uma bênção. Irmão fulano de tal vai ministrar, vai fazer isso, vai cantar, vai orar. O acampamento vai ser uma bênção. Essa bênção não pode depender do irmão que vai fazer alguma coisa, dos ministros, né? Do pastor, dos obreiros evangélicos. A gente não pode ter esse pensamento. A gente deve entender que a bênção desses momentos especiais está em eu mesmo fazer a minha preparação para que seja uma bênção na minha vida. Porque uma pessoa preparada recebe as bênçãos de Deus no seu comportamento, naquilo que ele faz, mas essa bênção não vai ser estendida a mim, a menos que eu mesmo possa trabalhar em prol dessa bênção ser derramada em minha vida. Os pastores, os obreiros bíblicos, eles podem ter vida neles, eles podem ter raiz, mas o dever de cada um na igreja ter vida e raiz em si mesmo. Sim. Porque se eles for buscar a vida e a raiz nos outros, eles não vão encontrar, só vão encontrar em Jesus Cristo. Então, cada qual é responsável para tirar a tranca e está fechando a porta para Cristo entrar. Então, ele tem que puxar essa tranca, porque Cristo não vai abrir por fora, não. Quem tem que abrir é aquele que tem a porta. Qual é a porta? É a nossa mente, o nosso coração, cada um de nós que somos casa. Para que Cristo possa entrar, nós temos que destravar essa tranca que está segurando a porta, para que ele possa realmente entrar. Então, cada qual é responsável por si só, tá? De ter vida e raiz em si mesmo, porque a vida é Cristo, a raiz é Ele. Então, quando você abre a porta do coração, Cristo entra, porque ele diz: que estou à porta e bato. Como é que ele entra? Ele entra em espírito. Como é que esse espírito entra? Através da palavra, porque a palavra é espírito. E a cada dia nós estamos nos alimentando do espírito.
quando chegar lá um momento, você está pronto para receber toda a plenitude do poder de Deus ali, para que você esteja preparado para receber Jesus Cristo. Amém, irmão. Muito obrigado. Olha, a responsabilidade deve ser sentida individual. Eu e você, todos nós. Nós devemos sentir essa responsabilidade, como o irmão falou. De quê? De ter vida e raiz em si mesmo. De ter Cristo na vida ao chegar nessas reuniões. Eu devo ter a responsabilidade em mim mesmo de orar por essas reuniões. Antes de frequentar essas reuniões, antes de ir para as reuniões campais, eu orar por elas. Orar pelos irmãos que vão ministrar a palavra. Orar pela organização. Orar para que o Espírito Santo realmente seja manifestado no meio do seu povo. E em especial, em primeiro lugar, orar para que o Espírito Santo se manifeste em mim mesmo. Senhor, transforma o meu coração para que, ao participar dessa ocasião que o Senhor prometeu derramar o seu Espírito, eu e todos os meus irmãos sejamos preparados para receber esse poder. E não vai adiantar nada eu simplesmente ir. E de repente não fiz o preparo adequado, juntando com todos os que estão na mesma condição, Deus nunca vai derramar o seu Espírito. A responsabilidade deve ser individual. Cada um deve ter esse senso. De que todos têm responsabilidade. Desde o menor até o maior. O menor no sentido das responsabilidades. Todos têm que sentir esse desejo do coração antes mesmo de ir. Antes mesmo de chegar a essa ocasião, na campanha. O Espírito Santo nunca poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns com os outros. Infelizmente, a falta de santificação da igreja, dos membros, a falta de compromisso com a verdade e os malfalatórios faz com que o povo de Deus, em sua grande maioria, viva em desarmonia e guarde amargura uns dos outros. Hoje é muito comum um irmão sentir amargura um do outro. Às vezes um malfalatório, às vezes um ego que não deixou aceitar uma repreensão, às vezes a falta realmente de interesse de estar envolvido na causa de Deus faz com que haja desarmonia e amargura. Enquanto essas coisas estiverem no coração da igreja de Deus, Deus nunca vai derramar o seu Espírito. Enquanto no meu coração estiver algo de ruim contra os meus irmãos e com Deus, nunca eu vou receber o Espírito Santo. Eu preciso aprender a me harmonizar, a ter o mesmo objetivo, a ter o mesmo compromisso, o mesmo olhar. Quando eu olho na mesma direção que o meu irmão está olhando, guiado pela verdade, nós nunca vamos estar em desarmonia. Está envolvido nos mesmos trabalhos, buscando os mesmos interesses, se preocupando com o trabalho do Senhor, com o outro que está também preocupado. Às vezes a gente não quer se envolver, não quer estar em harmonia porque um irmão é assim, é desse jeito e de outro. A obra não é do irmão, de nenhum irmão. A obra é de Deus. Então eu preciso estar envolvido exatamente como o outro irmão está envolvido, nos meios que Deus me concedeu, nas possibilidades, fazer o melhor que Deus me permite fazer, para que esteja em harmonia. O objetivo e o propósito deve ser o mesmo. Não adianta um irmão estar se esforçando e eu estou aqui desleixado. Eu não faço parte das reuniões, eu não faço parte dos trabalhos, eu não me envolvo de maneira nenhuma no Evangelho, enquanto alguns se esforçam, outros deixam de se esforçar. Enquanto isso acontecer, não tem como o Espírito Santo ser derramado. E ao invés, aqueles que geralmente estão em desarmonia, que não se envolvem no trabalho de Deus, não estão ali junto com os irmãos, eles começam a sentir problemas com os irmãos. Queixas. Os maus falatórios geram indisciplina, descuido, falta de confiança nos irmãos, e acaba que as amarguras tomam de conta da vida e o preconceito para com os irmãos que são pecadores faz com que nós, como povo, sejamos
isentos da presença do Espírito Santo. Pior que esses desarmônicos e magoados, eles influenciam muito a vida de todos. Acaba a igreja perdendo com isso, porque a pressão do derramamento do Espírito de Deus é prolongada até que eles se harmonizem e parem com as amarguras, os sentimentos. Geralmente essas pessoas, eles nunca buscam se harmonizar, na verdade, como um todo. Eles buscam, os insatisfeitos e amargurados buscam outros da mesma condição para poder compartilhar seus sentimentos. É como eu falo, isso é como uma praga. Se alastra no meio da igreja. Se não tivermos cuidado, de repente está quase todo mundo envolvido com essa amargura. O preconceito. Você não consegue mais olhar para o irmão que falou alguma coisa de você com os olhos. Você só consegue ver os erros dos irmãos, consegue ver só as falhas. Ao invés de estar buscando no poder do Espírito se harmonizar através da verdade, você sai compartilhando injúrias, amargura com outros, e isso atrapalha o povo de Deus, de receber as bênçãos que Deus tem prometido. Cada um deve sentir a responsabilidade de se esquivar desses males. Não guarde rancor, amargura, se harmonize com seus irmãos, se comprometa junto com eles na obra da pregação do Evangelho. Dessa forma, esses meios que Satanás utiliza para separar o povo de Deus vai desaparecer e nós vamos ser um pouco esclarecidos. Amém. Esse característico é muito comum entre o povo de Deus. É um mal terrível. Alguns sentimentos. Sim, alguns sentimentos. E faz com que isso aconteça. Seja guardada a amargura e haja desarmonia. A inveja. Esse aqui era um dos males maiores que existia entre os discípulos. Todo mundo querendo uma posição maior e mais favorável. Enquanto esse sentimento de exaltação própria não foi desfeito entre os discípulos, o Espírito Santo não foi derramado. Foi preciso que fosse banido de forma completa o desejo de exaltação própria, de ter uma posição elevada uns mais do que os outros. Uma coisa que não chama a atenção, irmão, Jesus Cristo ele tinha 12 discípulos, os 12 apóstolos. 3 deles eram mais chegados, isso certamente causava ciúme dos outros 9. E dentre esses 3 tinha um que era mais chegado, certamente causava ciúme dos homens. Então isso acontece no nosso tempo. Às vezes a aproximação de um causa ciúme em outros. E isso deve desaparecer. Né? Então muitos males deveriam nem mais existir no nosso tempo, mas infelizmente assim foi no passado. As mesmas coisas deverão repetir-se, e assim como também houve vitória no passado, haverá vitória para nós nesse dia. Verdade. O exemplo dos discípulos, do que aconteceu no tempo deles, é uma lição para nós. Porque esses males, enquanto esses males estiveram no meio deles, nunca o Espírito Santo foi derramado. Foi preciso desfazer de tudo isso. Da inveja, do ciúme. Irmão, ao invés de você ver o seu irmão próximo do outro irmão, de você se achegar mais, você faz ele se afastar. Começa a ter ruins suspeitas. Às vezes você não tem certeza de uma coisa e espalha como se fosse uma verdade. Ah, o irmão falou tal coisa, o irmão disse tal coisa, ele se ensinou a mim quando falou certa palavra. Ao invés de ter ruins suspeitas, se esclareça com o que está acontecendo com o seu irmão. A pessoa não quer. É muito mais fácil você estar levantando falsas suspeitas por detrás do irmão do que ir lá ter com o irmão e conversar. Diz, irmão, eu estou com um pensamento assim a respeito de você. Eu queria que a gente se harmonizasse porque nós somos um povo escolhido, um povo diferente.
De repente eu digo, Paulo, não marquei para essa mensagem para mim. Para de ruim suspeito. Não foi para ti, foi para nós. Isso é para a igreja. Se pegou para mim, agradeço a Deus, né? E tem gente que vive se maldizendo. É. A vida todinha se maldizendo. Irmão, Quando não é maldizendo de si mesmo, é maldizendo dos outros. Essa maledicência, irmão, é um mal que infelizmente é um dos que é mais visível entre nós. Falar mal, especialmente dos outros. Se falasse mal, pelo menos só de mim, era muito menos pior, não era muito melhor não, era menos pior. Mas o ruim é que a gente fala mal dos nossos próprios irmãos. Não é que a gente vai encobrir o mal dos irmãos. Todo mundo tem pecado, a gente reconhece que nós somos pecadores. Mas a gente devia se preocupar menos com os pecados dos irmãos. Se a preocupação pelo menos fosse no sentido de ajudar, maravilha, tudo bem. Mas no geral a gente fala mal porque simplesmente vê o irmão numa condição pecaminosa. Não com o interesse de ajudar. Às vezes a irmã cometeu um pecado, rapaz, a irmã assim, a irmã é uma posição, né? Tão importante na igreja, comete tal coisa que não era para cometer na condição da irmã. O irmão, um líder da igreja, e comete pecados tão terríveis. Rapaz, ao invés de estar falando, ore pelo irmão. Converse com o irmão, aconselhe o irmão. Às vezes a gente tem aquele receio de falar com o irmão de algum pecado porque o irmão é conhecedor. Mas fala por trás. É muito melhor você chegar ao seu irmão que está perecendo, está cometendo algum mal. É muito melhor você ir lá e ter com o irmão e falar, que é o conselho bíblico, vai, fala, do que você falar por trás. E causar um prejuízo maior. Porque esses males vão crescendo. Tem gente no meio de nós, no meio da igreja, que não gosta de certos irmãos. A gente percebe, né? Assim, tem aquele certo receio, né? Se você nutrir um pensamento negativo com relação ao irmão, pronto. É o prato cheio para ele. Eu conheço irmão no nosso meio que a gente deve se precaver ao máximo de falar de um certo irmão na frente dele. Porque se falar, coisa de Satanás. Às vezes você não está nem com o pensamento de atribuir aos irmãos suas unidades, você vai comentar alguma coisa que o irmão fez, mas o irmão já pega para o lado negativo. Eu sempre soube que o irmão é assim. Toda a vida é assim. Sabe? Isso é maledicência, você falar mal dos seus irmãos. Como também o irmão falou, falar mal de si mesmo, mas especialmente falar mal dos seus irmãos. Você está procurando ir para o mesmo céu, buscar os mesmos objetivos, receber o mesmo Espírito, então por quê? Está falando mal do seu irmão. Está escrito que quando você olhar para o cisco no olho do seu irmão, vê primeiro a trave que está no seu. Se você vê que o seu irmão está em falha, está cometendo algum pecado, e é preciso um conselho, então vai ter com ele. Você não pode falar com o teu irmão direto, a não ser que você possa falar isso, você pode falar para o outro, mas não que você fale para o outro e deixe falar para ele. Porque o pecado vai ser chamado pelo seu verdadeiro nome. Né? E até o pecador vai ser chamado pelo nome, filho do diabo. Imagina quando uma pessoa disser assim, tu é filho do diabo. Imagina como é que vai ser. Por que eu sou filho do diabo? É porque tu faz a vontade do diabo. E o pecado, qual é o nome? O pecado, o nome é esse. Qual é o nome? Tu matou? O pecado é porque tu matou. É o nome do teu pecado. E tu é filho do diabo porque tu matou. A pessoa vai ser direta. Na mensagem não vai ter roteiro. A mensagem terceira diz que não tem roteiro. Ela vai ser direta. Então, se eu não posso falar do meu irmão, do pecado dele, para ajudar ele, então eu não falo para os outros. Fica calado, ninguém fica calado. Se Né? você vê um cristão falando algum pecado de alguém para outro, é porque ele já falou para o outro. Entendeu? Porque não adianta você falar para os outros e deixar de falar. Deixar de falar para a pessoa que realmente precisa. Deus, ele conhece a intenção de cada coração. Deus sabe quando você compartilha um erro do seu irmão com outro irmão. Ele sabe qual é o seu objetivo. Né?
E ele vai julgar segundo o próprio coração. Às vezes, quando a gente não dá inveja, né? Fala, sabe, eu com a inveja no santo. Tem muita gente que diz isso, né? Eu com a invejinha santa aqui, eu sou ajudada. Não tem inveja santa, né? Nossa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Irmão, ninguém vai sarar somente falando maledicências, tendo suspeitas, ciúmes, inveja. É preciso que confesse as culpas uns aos outros, ore uns pelos outros, para que haja a vitória. Você não tem uma confiança em uma pessoa, você vai dizer alguma culpa sobre ele. Para quem você vai dizer sua culpa, então? Os irmãos de confiança. Irmão de confiança é aquele que você, se você ofendeu alguém, se é culpado, você vai onde ele e vai falar desse aqui. Mas uma pessoa que você confia, para lhe ajudar, você é capaz de fazer isso. Mas uma pessoa que você não confia, você vai fazer para nada. Então tem que entender o que o texto está dizendo. Confessar as vossas culpas uns aos outros. Mas uns aos outros é aqueles que não vai ficar falando, espalhando para o outro. E aí sim, e orai uns pelos outros, para que saiam. Porque isso é uma doença. Uma doença terrível. Cura. Então tem que sarar. E através da oração, uns pelos outros. Confessando as culpas, mas aqueles que vão entender. E orar por aqueles que querem a oração também. Às vezes, não, fulano é rebelde, não vou orar por ele. Não, você não disse na hora que o povo é rebelde. Orar uns pelos outros, na hora também pelo rebelde. Não disse para orar por rebelde, não. Tem que entender o que o Espírito diz à igreja. As coisas espirituais são entendidas espiritualmente. As pessoas nem entra, nem quer ver as pessoas entrar, né? Porque diz que o Senhor plantou uma boa vinha, né? Uma boa semente. Só que Satanás de noite lançou uma semente também, né? Sabe que essas pessoas que entram na igreja, Satanás botou, ela vem só para derrubar. Só prestar atenção. Ela nem quer se ajudar e nem quer ajudar o povo aí, o próximo, né? Para se salvar e ela também não quer. Irmão, às vezes, assim, até para a gente confessar nossas culpas, a gente tem que saber quem quer culpar de alguma coisa. E muitos não confessam porque se acham justos, se acham que está. Estabeleça limites ao povo. Lá voltando lá para o Êxodo, sobre o encontro do Senhor, o local em que Deus ia se encontrar com o seu povo, era a ordem do Senhor que tivesse limites. Estabeleça limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis em seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Mas esse texto ele apresenta a necessidade da gente compreender o local de adoração, a importância que é aquele local. Como é este local, por exemplo. Aqui, neste local de adoração, é um lugar que tem que ter limite para muitas coisas. Tem que ter regra. Não é um local que a gente pode se comportar como se você se comporta em casa, por exemplo. Como você se comporta em qualquer outro lugar. Tem palavras e ações e pensamentos que fora daqui não tem mal nenhum. Mas neste local não tem importância. E pode atrapalhar a espiritualidade individual e de toda a igreja. Tem que ter limites e regra o local do acampamento. Às vezes alguns irmãos acham ruim, porque tem os irmãos que têm o costume de estabelecer limites e regras para o acampamento. Acha que, no geral, a religião tem transmitido a ideia do acampamento, um local que você vai para você se divertir, né? Para você viver ali, desfrutando dos seus prazeres sem muita regra, né? Se divertindo exclusivamente. Mas, para o povo de Deus, o local, a ocasião do acampamento, como também das programações da igreja, são locais exclusivamente espirituais, em que seus pensamentos, palavras e ações têm de estar voltados
nesse sentido. Está escrito que nós devemos manter uma estrutura estritamente religiosa e espiritual nesses momentos, nessa ocasião. Para que a bênção seja derramada, para que o Espírito Santo seja derramado. Tem que ter limite. Senão a gente acaba vivendo uma vida desregrada num momento em que a gente poderia receber grandes bênçãos. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário onde se encontrava com Deus, em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Se você for para as Escrituras e ver a reverência que Deus exigia lá no templo sagrado, e comparar com o comportamento que nós temos hoje na casa de Deus, a gente está longe de alcançar o ideal de Deus. Se olhar a visão de Isaías, é que se espanta, né? Exatamente. Diante de Deus. Exatamente. A gente tem tanta pouca preocupação com a presença de Deus, com a condição que nós estamos como indivíduo e como igreja, que a santidade de Deus e o local de culto é jogado por terra. Em primeiro lugar, a gente já deve ir preparado com o Espírito Santo no coração, para que Deus seja reverenciado naquele local. E quando chegar lá, ter o devido comportamento. A gente tem a vida toda, o tempo todo, para conversar com os irmãos, para ter os nossos pensamentos. Não quer dizer que quando a gente sai daqui também, a gente vai ter uma vida desregrada, né? De pensar e fazer o que der na telha. Não. Mas os seus pensamentos que estão relacionados com a sua vida particular devem estar da porta da congregação para trás, a não ser algo que tenha, né, alguma relevância com a espiritualidade. Mas neste local, no momento da adoração, nossa mente deve estar voltada exclusivamente para a adoração. Ela fala até do caminhar, né, da igreja. Até aquele barulhinho que faz nos pés. Isso que é irreverência. Sim. E as pessoas às vezes não têm noção. Ela, por exemplo, entrou ali na porta, abre de qualquer jeito, ela toca. Todo mundo escuta os pisados do chinelo. As pessoas nem imaginam o tamanho da reverência exigida por Deus. Que é um local que é para ter reverência mesmo. E ele não deve estar escutando barulho nenhum. Pessoas às vezes vêm para a igreja, às vezes dormem, outros conversam. Tudo isso cai nessa questão da reverência. E tudo isso a gente tem que estar aprendendo. E só o Espírito de Deus pode fixar isso. Sim. Porque se não tiver o Espírito Santo, a gente vai vir e não vai aprender nada, e o outro sabe faz do mesmo jeito, o outro do mesmo jeito. Se a gente não sair de casa com esse propósito, nós não vamos alcançá-lo na igreja. Por exemplo, o pensamento deve ser: quando eu chegar na casa de Deus, eu já vou preparado. Quando eu chegar na casa de Deus, eu vou manter uma reverência. Infelizmente, não tem gente que vem só o corpo. Aparentemente vem, né, para adorar, mas a mente está totalmente voltada aos seus afazeres e desejos. Tem gente que na hora do culto está mexendo no celular, mandando mensagem não sei para quem, jogando, utilizando os meios que poderiam ser usados lá fora, vem e traz para a casa de Deus. Tem gente que se entretém na hora do culto em conversar com outras pessoas. Tem coisas, por exemplo, um detalhe, por exemplo, no momento que nós estamos aqui transmitindo a mensagem e recebendo a mensagem, é um momento especial que nós devemos estar atento à mensagem. Por exemplo, alguma coisa que acontece que aparentemente nem é errado, e alguns irmãos já fizeram, não sei se ainda fazem. Mas, por exemplo, você está estudando aqui, nós estamos estudando sobre a reverência, tem um irmão passando estudo para outro irmão, não sei aonde, outro estudo. Eu estou pregando o evangelho, já aconteceu entre nós. Não, irmão, estou transmitindo, pregando aqui. Não, irmão, o momento especial, Deus quer te abençoar e abençoar a igreja. Deixa o irmão para depois, para pregar depois para o irmão, tem tempo. O momento é exclusivo para cá. É você receber as bênçãos e transmitir as bênçãos aqui neste local. O local de adoração é exclusivo para isso. Você tem que manter a mente focada nisso.
Tem, por exemplo, momentos que os irmãos transmitem essa mensagem no celular, de alguma forma, para outras pessoas. O objetivo está centralizado aqui, em transmitir a mesma mensagem para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir. Agora, quando você está com a mente voltada para outras coisas, aí quebra a santidade da ocasião. Provérbio 14, 24 caminhos que para o homem parece direito. Por exemplo, não supor que eu trouxe o machado como visita e você está transmitindo essa mensagem, esse texto. E aí eu vou aqui, o mesmo texto que eu fico conversando com o machado, explicando o texto. Não, parece direito, mas não é. A mensagem está sendo transmitida ali. É porque que eu tenho que agora transmitir para o machado, tirando ele a atenção para mim. Isso aí é reverência. Parece direito. E muitos fazem isso. O verdadeiro adorador adora a Deus em quê? Espírito e verdade. De verdade. Então, quando eu estou irreverente, isso é em espírito? Em espírito. Tem que ser em espírito e em verdade. Quando é em espírito, eu me ligo naquilo que o mensageiro está falando. Se diz a reverência, a minha mente vai estar colocada em quê? Que é reverência. Direto para a reverência. O povo antigamente, minha mente tem que estar voltada para o povo de antigamente. Eu tenho que estar vivendo a história. Colocando dentro de mim aqui, vivendo esse contato direto com essa palavra. Assim sim, é viver e adorar Deus em espírito e em verdade. Mas qualquer coisa que se tire da reverência, se tire a pessoa da palavra, que alguém converse, que alguém faça qualquer tipo de coisa que Deus não aprova, isso aí não é espírito, é em verdade. E aí o Espírito Santo só será derramado naqueles que vivem no Espírito. Verdade. É muito comum, por exemplo, essas coisas acontecerem, em especial no acampamento. Como a igreja é pequena, que não vou dizer que não acontece, mas a probabilidade é menor. Mas quando você se reúne muitas pessoas que ficam um pouco distantes do acampamento, por exemplo, é muito comum você ver as pessoas irreverentes. É necessário os irmãos estar chamando a atenção. E às vezes se torna até chato para quem está chamando a atenção e para quem também está recebendo. Né? Porque atrapalha. Além de desrespeitar a Deus, prejudica a sua atenção. No momento em que você deveria estar totalmente concentrado na mensagem, às vezes o irmão está do seu lado conversando, atrás de você. Às vezes não é nem você que está irreverente, às vezes o irmão está atrás de você, mas, querendo ou não, sua atenção é voltada para ele. Aí as verdades que deveriam ser assimiladas e entendidas, agora passa por alto, por causa da irreverência. É um mal terrível que nós devemos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir ali regulamentos, regras, quanto ao tempo, lugar e maneira do culto. Tudo deve ser levado em conta. Tempo, lugar e maneira do culto. Tudo deve ser levado em conta. Tem que ter tempo para tudo. O lugar que você reserva para adoração é um lugar sagrado. Não pode entrar impureza, desleixo, desregra. Tudo deve ser levado em conta para que Deus seja honrado. Nada do que é sagrado, nada do que está ligado ao culto divino deve ser tratado com negligência ou com indiferença, ou com pouca importância. Quando você está diante de Deus, da congregação, e de repente você, enquanto está cantando, você está fazendo outro erro aqui que acontece em nosso meio. Enquanto nós estamos cantando, né, participando aqui dos louvores, que é uma parte muito abençoada, devidamente recebida pelo adorador. E quando nós estamos cantando, o irmão está lá estudando sobre alguma coisa. Ou está conversando no celular, ou está conversando com outro irmão. Irmão, toda parte da adoração é extremamente importante. A oração é importante. Não adianta você na hora da oração cantar, na hora do cantar estar orando, não. É tudo com decência e ordem. Tem um tempo para todas as coisas.
Eu particularmente acho a parte do louvor muito importante. Quando você chega, que canta e participa dos louvores, é algo maravilhoso. Aquilo traz uma bênção tão grande para você que muitas vezes é como se fosse uma mensagem transmitida, está escrito. A mensagem da palavra, o louvor verdadeiro. Então, no momento do louvor, louve a Deus com sincero coração, cante. Infelizmente, tem muitos irmãos que estão cantando aqui, temos que só não mexe, não sai nada. Outros nem isso, nem se esforça. Cantando, mas não é espírito. Sim, tem que cantar em espírito e em verdade também. O momento do louvor é muito importante. É a maneira do culto, o tempo, o lugar, a maneira, tudo deve ser sagrado. São ordens que faz bem para a nossa própria vida, que traz para nós, como indivíduo e como igreja, bênçãos sem medidas. Se eu estou de repente no culto e estou dormindo na hora do culto, o culto está como para mim? Sem importância. Eu não estou atribuindo a importância que aquela ocasião tem. Se eu tiver algum problema, eu devo buscar tratamento para isso. Tem algumas pessoas que têm problema. Outros é porque trabalham demais, no sábado já está nas últimas. Né? Então, tudo são problemas, são negligências, sim. Mas existe cura para tudo. Ou seja, todo momento do culto deve ser considerado como totalmente sagrado e santo. Agindo dessa maneira, nós vamos poder nos comportar bem diante do Senhor e sermos abençoados. E as bênçãos são incomparáveis. Que não seja tratado nada deste culto com indiferença e negligência. O tempo de chegar, o tempo de sair, o tempo de cada função, cada trabalho desempenhado aqui deve ser de maneira santa, considerado de maneira santa e sagrada. Quando os crentes entram na igreja, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Esse detalhe aqui é muito importante. Geralmente a gente, quando é tentado entrar na igreja, como o irmão falou, causando uma irreverência. Você deve entrar, especialmente quando o culto já se iniciou, de maneira silenciosa, você deve entrar e tomar o seu lugar. Não que você não possa cumprimentar uma pessoa, mas até essas formas têm que ser reverentes, né? Tem gente que chega já falando alto, conversando alto, isso quebra a reverência do local que é sagrado. Então cada um deve ter uma compostura sagrada na hora de adorar ao Senhor. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na igreja, nem antes e nem depois das reuniões. Até mesmo antes e depois, mesmo não sendo o horário do culto. Irmão, essas orientações, ela tem o objetivo de nos preparar para estes cultos aqui, especialmente para o acampamento. Especialmente no acampamento, a gente tentava ser menos reverente, mais irreverente. Porque o local é aberto, tem mais pessoas, tem pessoas que não têm um regime de vida como o nosso, um estilo de vida como o nosso. E a gente é tentado a ter um certo comportamento aquém daquilo que Deus exige. Né? E esses cuidados devem ser levados em conta, porque nós vamos ali com um objetivo: receber o Espírito de Deus. Então é necessário que a gente esteja devidamente preparado. Olha só, essa parte de destaque, vermelha, né? Quando esse crente entra na igreja, né? Suponhamos que o irmão Marquinhos chegou 5 minutos atrasado, começou o canto. O irmão entra na porta ali, logo tem um irmão que está ali sentado bem na porta ali, há alguns tempos que o irmão não vê. Isso não significa dizer que o irmão não tenha que pegar na mão do outro. Agora tem que ter o quê? Compostura. Vai falar alto, vai fazer aquele negócio, vai causar uma irreverência por causa do irmão que está ali. Não. Devida compostura. Chego aqui, não vi o irmão, peguei na mão dele aqui com compostura, sem tirar a reverência, qual é o problema? O problema é que alguns vai para o extremo. Aí depois, nota aí, depois que entra, aí ele vai conversar, conversa que não tem nada a ver, aí cochicha, sorri, e
o povo não está tendo a devida importância. Ou seja, está indiferente para ele. Então, a questão da verdade em si, ela é equilibrada. Né? E às vezes a gente corre o risco de não compreender a verdade e achar que a verdade é exatamente aquilo. Né? Chego aqui, boto a mão no pescoço dos irmãos, pego na mão deles com a devida compostura, qual o problema? Agora, qual tem que ser feito? Eu agora tomar silenciosamente, no meu lugar, não está dizendo que eu não posso dar um abraço com a devida compostura. O povo de Deus tem que manter um equilíbrio que ninguém na terra tem, de entender a verdade da forma como ela é. E muitas vezes a gente acha que a verdade está querendo dizer uma coisa, na verdade ela diz outra. Quer dizer, a gente não buscou o equilíbrio do princípio. Né? Se faltam alguns minutos para o começo do culto, os crentes devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa. Cada um deve meditar silenciosamente, elevando a alma em oração a Deus. Para quê? Para que o culto se torne para eles uma bênção especial, operando a convicção e conversão em outras almas. Cada um deve ter esse senso. Senhor, me abençoe, me ajude a ser reverente, meus irmãos, para que este culto, esta programação seja uma bênção para nós. E possamos receber as bênçãos que o Senhor quer nos dar. Para que a mensagem que vai ser pregada possa alcançar o coração de pessoas que estão precisando. Você não pode voltar o texto do jogo? Só para nós ver assim com parte de tudo. Não deve ser permitido na igreja, nem antes, nem depois das reuniões. O quê? O que está lá em cima, né? Sim. Agora vamos botar uma lição prática. Aqui está sendo o que agora? Na igreja, né? Sim. O irmão fez a oração, deu o amém, aí os irmãos, uns vão embora, outros vão ficar aqui. Vão se alimentar. Tudo bem. E como entender essa questão dentro do equilíbrio? Quer dizer que os irmãos vão passar 1 hora, 2 horas aqui, vão almoçar. Tem que ficar calado todo tempo, não pode falar com ninguém. Não é isso que o texto está dizendo. Está envolvendo a questão do culto, que o irmão na reunião, tá? Ele conclui a oração, vou ficar aqui batendo papo, aqui cochichando. Não, isso aí não é permitido. Mas dentro da normalidade, na compostura normal. Então, qual é o problema? Eu digo, mas sabe como é que está isso assim, dentro do espírito do sábado, por exemplo? Qual é o erro? Às vezes as pessoas não erram por extremo, mas isso é que complica. Está sendo um mal muito maior do que... Mas esse depois, sim, esse depois daqui a 10 horas, depois. Não, tem que ter raciocínio. Logo o comportamento do povo de Deus, tanto aqui como em outro lugar, um comportamento equilibrado, né? Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que essa possa exercer impressão e influir sobre a alma, ou causar uma influência sobre a alma. É o preparo do espírito. Como é que você prepara o espírito? Essa preparação ela deve acontecer mesmo antes que você venha para a igreja, ou que você esteja no acampamento. É necessário o coração estar preparado para receber a verdade. Afastar do coração todos os pecados, todos os males que atrapalham a compreensão da verdade. Tem uma parte que é muito importante sobre esse preparo, está relacionada ao apetite, que é o mal que eu acredito, tenho certeza que é o nosso maior mal que tem, é o apetite. E não tem o domínio do apetite. Não tem como uma pessoa estar preparada para receber a verdade com o estômago abarrotado, por exemplo, abarrotado. Né? Todas as pessoas que querem receber a palavra de Deus têm que estar com o espírito
mente e corpo tranquilos. O comer demais, antes, por exemplo, das reuniões, pode prejudicar a sua compreensão da verdade. Você está com a mente voltada para os seus trabalhos, para o seu estudo, para os seus negócios, para os problemas da sua família. Tem coisa que dificilmente sai da sua mente, né? E você está com aquilo na mente, infelizmente está martelando. Mas deve haver um esforço para que no momento do estudo da palavra de Deus, o coração esteja preparado para receber a palavra. Esteja em oração e súplica a Deus para que Deus ilumine através do seu Espírito o coração, a fim de que essa possa exercer impressão e influir, ou uma influência sobre a alma, para que a mensagem pregada possa de alguma maneira abençoar a sua vida. Hoje eu aprendi alguma coisa, hoje eu aprendi que eu devo manter-me reverente na hora da adoração, no culto a Deus. Eu aprendi que é preciso que minha mente esteja limpa, que as preocupações, as minhas dificuldades sejam colocadas de lado por este momento, para que eu possa receber as bênçãos. Porque não vai adiantar eu estar com o meu problema aqui e de repente deixar de receber a bênção da palavra de Deus, porque o meu problema não sai da minha mente. Reserve um momento especial. Separe exclusivamente esse momento para você aprender de Deus, para que a mensagem realmente cause uma influência benéfica na sua vida. Cada um dos congregados deve, de cabeça inclinada, associar-se ao pregador em silenciosa oração e suplicar a Deus que abençoe a reunião pela sua presença, imprimindo virtude à palavra ministrada por lábios humanos. Uma das partes mais importantes do culto é a transmissão da mensagem, a transmissão da palavra de Deus, independente do instrumento que está sendo usado. Se uma pessoa que tem grande conhecimento está transmitindo a palavra, a verdade tem sua importância e influência. Se é uma pessoa menos conhecedora, ou até mesmo uma criança, é a mesma verdade que está sendo transmitida. Então deve ter o mesmo respeito e a mesma preocupação dos ouvintes. Olha a importância que tem do ouvinte. O mensageiro, ele deve se capacitar pelo poder de Deus a assumir essa responsabilidade. Mas os ouvintes também devem orar por ele. Senhor, abençoe a mensagem, abençoe o ministro, o mensageiro. Faça com que o Espírito fale na boca dele, para que possa transmitir a verdade que eu e meus irmãos precisam. Às vezes a gente fica olhando no erro do irmão. O irmão não prega bem, fala palavras erradas. E a gente está mais preocupado com o que o irmão fala de errado do que com a verdade que é preciso ouvir. Ore pelo irmão que está pregando a verdade, pregando, que está ministrando a palavra, para que eles sejam grandemente abençoados, para que a congregação também seja. Que, claro, depende da forma como é transmitido em certo grau, não completamente. Mas, claro que se a mensagem for manuseada de forma fácil, transmitida de maneira que as pessoas possam entender, claro que a interpretação e o entendimento se torna mais eficaz do que ser transmitida por pessoas que não conseguem apresentar o tema de maneira clara. Então, cada um tem a responsabilidade de orar pela pessoa que está pregando, que está transmitindo a verdade, para que a virtude da palavra possa ser transmitida por instrumentos humanos. Então, é um dever de cada um de nós também orar pelos pregadores, né? E desde já, que os irmãos orem pelos que estão com a responsabilidade de transmitir as mensagens no acampamento, tá? Para que sejam guiados por Deus, que possa desaparecer tudo aquilo que não é da divina influência da palavra. Todo ego, todo egoísmo, tudo aquilo que exalta o eu possa ser afastado dos ministros e a igreja possa ser abençoada com essas mensagens. Ore por eles, irmão. Não esqueça nas suas orações. Hein? Amém. Quando a palavra de Deus é exposta, devei
deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando, por meio do seu servo. Escutai com atenção, não dormiteis nessa hora. A questão de dormir na hora do culto é um mal que afeta muitos irmãos. Eu, por exemplo, eu já melhorei, mas eu sou muito dormior. Quando tem, por exemplo, as vigílias, eu dificilmente aguento muito. Eu já melhorei bastante, mas é um mal, infelizmente, que afeta muita gente. E se a gente não tiver cuidado, a gente passa o culto todo dormindo. Tem como uma pessoa que passa o culto todo dormindo receber as bênçãos? Não tem, né? Às vezes, eu acredito que tem até um texto, não sei se a gente vai conseguir alcançar. Às vezes, você dorme bem na hora mais necessária. Bem no ponto mais importante que deveria tocar a sua necessidade. Satanás, ele é tão astuto que no momento que você deveria receber a instrução necessária para o seu pecado, para a sua condição, ele faz com que você durma na hora do culto. E outra coisa, dormitar na hora do culto não é só literalmente você dormir, fechar o olho e entrar naquele estado, né? É você estar despreocupado. De repente está com sua atenção voltada para outra coisa. Você está dormitando na hora do culto. No momento em que você deveria dirigir a atenção para cá e entender a palavra de Deus, você está preocupado com outras coisas. Você está conversando, você está, ali, como o pessoal diz, com a mente nas nuvens, né? Devemos estar atentos, porque foi na hora de despreocupação que o inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. Não devemos ser ouvintes atentos. Não dormitar nessa hora. Porque é possível, a parte do texto que mencionei está no mesmo texto. É possível escapar-se nesse momento justamente as palavras que mais necessitais ouvir. Palavras que atendidas os livrariam de enveredar por algum caminho errado. Mas só por causa da despreocupação de estar dormindo e desatento nessa hora, nós deixamos passar o momento mais importante. Cada pessoa tem seus problemas. O pessoal quase não dorme na igreja. Cada pessoa vem para a igreja com o objetivo de receber alguma bênção, claro. Né? Se você vem para a igreja sem objetivo nenhum, está errado. Não simplesmente está errado o fato de você vir para a igreja, mas a sua necessidade não está sendo atendida. É necessário que eu peça, Senhor, me ajude a entender que esse local é um local para meu próprio bem-estar espiritual e eu preciso receber alguma bênção neste local. Ainda bem que você não está vendo ninguém dormindo. Amém. Se tivesse dormindo, acordar agora. Então é necessário que a gente tenha propósito na vida. Não adianta eu viver uma vida sem propósito. Você tem que ter algum objetivo a alcançar. Por que você vem para a igreja? Por que eu frequento isso? Por que eu vou para um acampamento? Né? Eu tenho alguma coisa para buscar. Eu tenho que aprender alguma coisa. Na pregação todinha do irmão, de não sei quantos slides, eu preciso pelo menos aprender uma única lição para a minha vida. E talvez a lição que você deveria aprender está num texto específico. E naquele texto você está conversando com o seu companheiro. Ou você está dormindo com o texto mencionado. Por isso que a atenção deve ser estritamente voltada à adoração neste momento. Porque você pode deixar escapar a bênção que você estava precisando. Isso chama-se integridade. Sim. Integridade é estar atento em todo o teor da mensagem. Faz parte da integridade. Às vezes você se preocupa, às vezes é um tema, vamos supor. É um tema, o irmão vai falar hoje sobre o dízimo. E diz, eu estou ok com minha vida na área do dízimo, aí eu estou 100%. Aí eu vou despreocupar, vou caçar meio de dirigir minha mente para outros objetivos, ou a atenção para outras coisas. Talvez tenha uma mensagem que você precisa para fortalecer aquilo que você já viu, mas você acha que já é o suficiente. Então, mesmo quando você não está em falha em alguma coisa, nós estamos estudando sobre adoração, né? Mesmo que você não esteja em falha, mas preste atenção. Talvez você esteja e não saiba. E talvez você possa melhorar. Então, de todo jeito, a palavra de Deus é uma bênção.
ela tem um objetivo quando ela é transmitida. Ela não vai vazia e não volta vazia. Ela tem que cumprir o objetivo pelo qual ela foi enviada. Talvez se eu dormir não cumpriu na minha vida, mas cumpriu na vida do outro irmão que estava atento. Enfim, a palavra de Deus ela foi transmitida de maneira proposital por Deus. Sinto-me muitas vezes penalizada, eu ter sido escrito pelo irmão antes, penalizada quando entro na casa em que Deus é adorado e noto ali homens e mulheres em trajes desordenados. Não tenho exata compreensão da ordem e da decência e do decoro que Deus exige dos que se chegam à sua presença a fim de adorar. Está escrito que nós precisamos até escolher a nossa roupa. Olha a importância do local de adoração. Nós precisamos escolher a nossa roupa para a gente vir adorar o Senhor na casa de Deus. Infelizmente tem gente que não tem essa preocupação. Vai com qualquer roupa, da maneira que ele acha conveniente. Não. Até mesmo o vestuário tem a sua importância nesse local. Você se portar com a devida compostura no vestuário é uma bênção e pode causar uma influência muito boa naqueles que estão adorando. Sem falar que você adora a Deus. Né? Então, até mesmo o vestuário, ele é importante nesse momento. Você entender que o local exige uma compostura, uma postura santificada. Eu me recordei, uma vez eu vi passando um programa, acho que eu vi um vídeo desse programa. Aí lá era um programa chamado Esquadrão da Moda. Eu acho que alguns irmãos já assistiram ele. Em que duas pessoas escolhem uma pessoa aleatória e vai dar uma certa quantidade de dinheiro para a pessoa surtir o guarda-roupa, né? Para que possa ali ter o guarda-roupa cheio de todo tipo de vestuário para os lugares que frequentam, independente se é certo, assim, se é cristão, se não é, né? Mas enfim, foi escolhida uma irmã e essa irmã aceitou, né? O desafio de participar desse programa. Aí lá foi, a irmã escolheu uma roupa para ir para o culto, para a igreja, né? Aí escolheu uma roupa, segundo o pensamento, eu não sei nem se ela tinha preocupação na questão da decência, né? Eu sei que a roupa que ela escolheu, a pessoa que estava dirigindo lá o programa, né, fez um comentário que com certeza envergonharia qualquer cristão. A mulher escolheu uma roupa e a roupa não era uma roupa decente aos olhos da pessoa que nem era cristã. Já imaginou isso? Ele fez o seguinte comentário. Eu disse: esse vestuário, essa peça, esse look é para qual ocasião? Ela disse: não, é para mim ir para a igreja. Ele disse o seguinte: essa roupa, esse local, essa roupa é a roupa que você deveria usar em qualquer outro local, menos na igreja. Porque a roupa não era decente, né? Era uma roupa que apresentava, né, era mulher, apresentava as curvas da mulher. E ele entendeu, mesmo não sendo cristão, que aquele vestuário podia ser usado em qualquer outro lugar, menos na igreja. Quer dizer, o mundo consegue ver que o local de adoração é um local que exige uma postura no vestuário santa e sagrada. Se o mundo consegue ver isso, por que nós não conseguimos ver? Às vezes a gente se veste, a gente come, a gente bebe simplesmente para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. E tudo deve ser feito para a honra e glória de Deus. Então, quando você no dia da aprovação final, você receber as palavras do Senhor: vinde benditos do meu Pai, e tomai por posse a herança que está preparada para você. Você ser aprovado e o rei disser: entra na festa, porque o teu vestuário foi aquele que eu te dei. A gente vai estudar, por exemplo, sobre a questão das vestes sagradas no acampamento, né? E a gente vai perceber que Deus, ele tem um vestuário para o seu povo. Tem uma veste para nos cobrir a vergonha. Nos dois sentidos, espirituais
e nas necessidades do vestuário físico mesmo, né? A roupa que nós precisamos. Então tudo isso eleva a postura do cristão, eleva o cristianismo, faz do cristianismo algo bom para a sociedade e para nós mesmos como igreja. É por isso que Deus exige uma compostura certa, uma postura cristã diante dessas ocasiões especiais de adoração. Eu posso até vir de qualquer jeito, mas eu posso deixar que as bênçãos escapem e eu não recebo aquilo que Deus quer transmitir. E como o irmão sempre gosta de mencionar, Deus conhece o coração de cada um. Sabe o que você tem de melhor, sabe o que você conhece e sabe a sua atitude. Deus sabe o que você faz de melhor, mesmo você não sabendo fazer o melhor que poderia fazer, né? Nós vamos finalizar com isso aqui. Os cânticos de louvor e oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá do alto, para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Às vezes, pregar a palavra de Deus, realmente o que Deus deseja para nós, para o mundo que é acostumado a viver de maneira desleixada, é algo, isso até às vezes inconveniente, né? Acha que exige muito, e às vezes não é nem atribuído que Deus exige muito, é atribuído que a igreja exige muito. A igreja do irmão fundamental exige muito, tem que estar assim, tem que estar assim. Não é que tem que estar, não é que você é obrigado a se adequar a essas condições. Não é uma simples obrigação, é um interesse individual, é uma necessidade individual. Porque se você quer participar dessa reunião sublime, que vai ser no céu, né, quando todos estivermos reunidos com Cristo, lá não vai entrar nada que contamine. Não pode ser admitido lá. Então, se não pode ser admitido lá, a gente já deve estar se preparando para essa ocasião. Você não quer ir? Você não quer que seu filho vá, seu esposo vá, sua esposa vá, sua mãe, toda a sua família, seus irmãos? Então receba o conselho com grande carinho e amor e entenda que Deus simplesmente quer te salvar, quer me salvar. E cada um, segundo a providência de Deus, o que Deus já lhe deu, agarre-se a isso e faça aquilo que você está proposto a fazer, que Deus já te abençoe e te deu força para fazer. Se alguém fala mal de você e diz que você é isso e é aquilo, não se preocupe. A coisa que eu mais prezo, eu particularmente prezo, é a minha consciência. Se eu tiver com a minha consciência tranquila, naquilo que eu tenho convicção, que não adianta a gente estar com a consciência tranquila e transgressão, né? A lei de Deus, de maneira aberta, né? Mas se você compreende as verdades e aquilo que você compreende, você está no seu esforço, buscando praticar, dê glória a Deus por isso e siga seu vida em frente. Não se compare com o irmão que está do seu lado. Às vezes o irmão que tem, vamos supor, 2 anos de fé não pode se comparar com o irmão lá sincero que tem mais de 10 anos, vamos supor. Caminhe a sua carreira com Cristo de maneira equilibrada para não chegar a ser extremo, mas também não seja desleixado. Siga a sua vida na graça do Senhor Jesus, aquilo que Ele já lhe deu, e persevere nisso, crescendo a cada dia. A gente não pode parar, né? A gente não pode chegar num ponto e pronto, estagiar. Estagnar. Você tem que buscar cada dia crescer na graça do Senhor Jesus. E Ele fará coisas maravilhosas, aquilo que você não consegue fazer, Deus pode fazer com você. Que Deus abençoe a igreja, fortaleça, e vamos nos preparar para que o acampamento seja uma bênção. E que parta de mim e de você essa bênção. Deus já esteja transmitindo aqui na nossa vida diária até que Ele venha nos buscar. Amém? Amém. Vamos orar.